Olá pessoal, eu sou o Lucas Bianchini e hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Ana Carolina Bastos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente tá aqui para bater um papo sobre ESG, essa sigla que tá circulando aí ultimamente, já tem um tempo, né, mas esse ano não tem mais jeito, assim. Se você é um RH e não tá olhando para esse tema, você já tá para trás. Carol, eu queria que você começasse falando um pouquinho o que é o ESG, porque parece já uma coisa que está em bastante discussão, mas muita gente não entende ainda o que ele é, o que ele representa. Essa sigla que tem sido tão falada, né, hoje a gente vem ouvindo, é uma sigla em inglês que na sua tradução quer dizer social, ambiental e governança. São práticas aí que já deveriam vir há alguns anos, algumas empresas já vêm estruturadas naturalmente, mas que agora, há alguns poucos anos, a Bolsa de Valores ingressou com um índice para poder fazer essa aferição nas empresas. Nossa, aí ficou bem mais sério. Bem mais sério quando a gente traz para o mercado financeiro, quando os investimentos, nossos investimentos vão sendo pautados pela questão da sustentabilidade principalmente. E eu acho que vale a gente destacar que, apesar de ser muito falado sobre sustentabilidade, o ESG não é só sobre sustentabilidade, né? Na verdade, a sustentabilidade ela envolve diversos outros fatores também, principalmente o S, que é o fator social, né? Sim, e eu acho que é muito legal a gente ver que isso justamente saiu dessa esfera da galera de sustentabilidade, né? Porque eu acho que muitas empresas ainda viam esse tipo de tema como esse é do time de sustentabilidade. Quando isso passa a ser exigido dos investidores, por exemplo, do grupo os grupos de investimento da empresa, os sócios da empresa, isso toma um outro peso até para tomada de decisão em cima disso, né? Perfeito, e muito importante, né, na verdade. Eu ouvi esses dias numa explicação sobre ESG falando que ESG é a inovação da sustentabilidade, né? Então eu acho que tem a ver mesmo com isso. E a gente, num momento de tanta inovação, a gente tirar isso da pauta de sustentabilidade, do que é a questão do carbono, né, que foi quando a gente passou a ser mais conhecido com o Nubank, carbono zero, que a gente começou a ouvir falar ruídos. Sim. E agora a gente trazendo isso para dentro da RH, né, eu acho que isso é bem interessante. Com certeza, e ainda mais pensando nesse aspecto que você trouxe, que não é só sustentabilidade no sentido de natureza ou meio ambiente. Eu acho isso tão... Eu sempre pensei em sustentabilidade já olhando dessa forma mais ampla, sabe? Mas agora isso tá claro, né, que não adianta nada você cuidar do meio ambiente, por exemplo, não cuidar do ambiente social em que a sua empresa está impactando, por exemplo, ou até internamente com o seu time de colaboradores, né? Então acho que uniu três coisas que são muito correlacionadas mesmo. Correlacionadas e completamente importantes para a gente trazer um ambiente não só para dentro do trabalho, né? A gente fala em ecossistema, e aí se eu tenho um ambiente social, um ambiente sustentável fora do trabalho, eu consigo traduzir isso para dentro do trabalho. Então eu acho que é esse reflexo, né? Esse espelhamento aí da gente fazer e cuidar e olhar para esse todo, né? Sim, e ter isso integrado, assim, exige, pelo que eu imagino, né, uma integração interna também da empresa, da equipe que talvez tenha que se correlacionar com outras áreas para poder fazer ações nesse sentido, né? Muito, eu acho que esse é o ponto-chave, né? A interdisciplinaridade, como a gente vem falando muito. A gente precisa trazer equipes integradas e antenadas a tudo isso que está acontecendo, não só a questão do carbono ou do desmatamento, né? O que a gente vai fazer dentro do social, o que a gente vai fazer para a comunidade externa, aonde está a nossa empresa, a nossa organização, e para a nossa comunidade interna, né? A gente alinhar todos esses fatores para a gente pensar no futuro, né? Trazendo evolução. E não adianta a gente pensar em sustentabilidade sem pensar em longo prazo, né? O ESG é na agenda a longo prazo, né? Sim, e isso acho que é um desafio enorme para algumas empresas, né? Porque eu tenho a impressão, Carolina, que no passado a gente ainda olhava para esse tema de uma forma um pouco distante, sabe? Como sendo algo um pouco inatingível, assim. Existe essa agenda lá, mas eu não sei muito bem como que isso muda o meu dia a dia, sabe? E eu sinto que cada vez mais isso se aproxima do dia a dia de todas as áreas da empresa, assim, né? Isso está sendo exigido, está sendo cobrado. Mas exige um planejamento a longo prazo que muitas empresas às vezes ainda não têm, né? E aí eu trago a questão das pequenas empresas. Como que as pequenas empresas entram nesse cenário, assim? É para elas também se preocuparem com isso? Sim, muito importante. Não importa o tamanho da empresa, né? Pequenas e médias empresas, elas precisam estar alinhadas e preocupadas para poder trazer isso para dentro, né? A gente não pensava no alcance que essa agenda 2030, por exemplo, do ESG teria e que ela tá sendo trazida aí cada dia mais, né? A gente não ouvia falar sobre o ESG. Se a gente pensar 3 anos atrás, a gente não tem muito conteúdo sobre isso, né? E para os profissionais do mercado também. Não, isso aí
aí é da área de sustentabilidade, isso aí só para grandes empresas. Eu tô aqui pequeno, médio, empresário, empreendedor, eu não preciso me preocupar com isso. E é muito pelo contrário, né? Porque a gente pode até aprofundar isso falando da questão da ética empresarial, porque ser sustentável também é ter ética empresarial. A gente entra aí na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está completamente ligada à ética e que se traduz na governança. Então, se a gente precisa estar com esses fatores todos alinhados, preocupados com nossos colaboradores o tempo todo, a gente está preocupado mesmo com esse social geral, né? Vamos dizer assim. E você vê que esses temas, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados, como você falou, o próprio compliance, código de ética, são os principais temas, então, que o RH talvez deveria encabeçar dentro de uma empresa pensando em ESG. É isso, eu acho que se a gente pensa numa pequena e média empresa hoje, que ela não tem nada sobre ESG, por onde ela começa, né? A gente pode falar, vamos começar, você tem um código de ética, você tem um comitê de ética, você tem um canal de denúncias, vamos começar de dentro para fora, né? Começar investindo, se preocupando ali no nosso colaborador diariamente. O que eu tenho aí para traçar de metas? Eu tenho um compliance, eu preciso ter um compliance menor, né? Aí dependendo do porte da empresa, eu posso usar aquele manual de Lei Geral de Proteção de Dados que está ali na internet. Então eu acho que é mais sobre não ter uma receita de bolo pronta e pequenas e médias empresas serem sim peças chaves, né? Dentro desse contexto, porque as pequenas e médias empresas, elas prestam serviços para as grandes empresas, né? E isso vai ser olhado. Já tem empresas que não prestam serviços para empresas que não possuem, por exemplo, um código de ética pautado, um canal de ouvidoria. Esses sistemas também, eles se traduzem para, a gente chama de stakeholders, mas são todos os interessados, todo mundo que participa, né? Então eu acho que esse cuidado, né, que a gente fala, ele se reflete tudo e chega no maior, que é o ESG, né? Mas a gente precisa estar muito preocupado e com um olhar muito atento para ele. E eu fico olhando para todas essas frentes de trabalho e fico imaginando como que, por hoje, as pequenas e médias empresas representarem uma grande quantidade de volume no Brasil, né? Se for olhar para, por exemplo, mão de obra, né? A maior parte da mão de obra brasileira é empregada por pequenas e médias empresas. Então, se a gente olha para o aspecto social, por exemplo, ou até do RH interno, grande parte da pauta da agenda de ESG tem que estar nessas empresas, né? Porque não adianta nada você pegar as maiores empresas do Brasil e implementar um monte de coisa legal lá, se a maior parte das empresas do Brasil não estão alinhadas a isso. É perfeito, né? Assim, eu acho que ninguém conseguiu ainda ter esse olhar crítico nesse sentido, né? Agenda ESG, vamos lá para empresas grandes, a gente está falando do Nubank, da Suzano, que são cases aí de sucesso. Agora a BV Financeira está entrando também, mas a gente falou da Bolsa, mas e aí, né? Qual é a maior parte do nosso contexto, do nosso cenário aqui no Brasil? É isso, são pequenas e médias empresas. Então, como eu falar de ESG só nas grandes se eu não cuidar de quem é a maioria, de quem é a maior parte, né? E eu acho que uma discussão legal para ser trazido para as pequenas e médias empresas, a gente até já conversou sobre isso, às vezes quando a gente fala de comitê, de coisas assim, parece que você tem que ter uma mega estrutura para poder se adequar, né? E não! Dá para você adequar as proporções e tamanhos e estruturas à realidade da empresa. Muito, completamente. Você precisa ter aí as peças-chave, você precisa encontrar os colaboradores que você vai poder determinar. Isso não significa um acréscimo de necessariamente, eu vou precisar ter um funcionário só para cuidar do código de ética ou do canal de ética, né? Que aí a empresa pensa logo no lado financeiro. Dá pra gente alinhar e adequar, porque a ideia é que esse canal de ética ele não seja movimentado o tempo inteiro, né? Sim. Que ele não seja acessado todo o tempo. A ideia é a gente ter uma preocupação e para os colaboradores e para todos os interessados saberem aonde eles precisam ir, né? No momento de dificuldade, em algum momento que, e agora? Eu tô nessa situação, não sei como lidar. Então a gente consegue fazer uma boa implementação e depois cuidar desse processo, né? Lançamos o código de ética, fizemos aquele investimento inicial, depois a gente cuida, né? A gente vai cuidando com uma pesquisa de clima, a gente vai cuidando como o RH tem que cuidar dos nossos colaboradores, né? A gente só vai ter mais um pequeno ali, a gente fala pequeno, mas não na grandeza, né? Sim. Um pequeno mais passo pra gente cuidar. Então, não tem que desmistificar isso, que precisa de vários investimentos e precisa, assim, de um olhar mais criterioso para isso. E até pensando mesmo nessa pauta, né, que essa empresa tem que implementar, eu entendo que tem empresas que talvez já olhavam para esse tema há algum tempo, até por conta, às vezes, de uma regulamentação até do fornecedor, conforme você falou, né? Eu tenho que prestar serviço para uma empresa grande, por isso eu tenho que ter um compliance, por exemplo, na minha empresa, ou um código de conduta. Isso já existia há algum tempo, ou até alguma regulamentação da Anvisa, alguma norma que a empresa tenha que seguir, que talvez
necessite. Só que essas empresas, a gente já teve contato com algumas delas, então tem isso há tanto tempo que ficou desatualizado, né? Não engloba mais as dificuldades e desafios que hoje são necessárias serem discutidos. Então é importante que até essas empresas que já carregam isso há anos reverem agora com um novo cenário, com um novo momento, até com um novo time dentro da empresa, para atualizar isso, né? Isso é um ponto também muito importante, que não adianta a gente ter o material lá antigo, a gente pegava o código de ética, colocava aqui no cantinho e ficava ali, as pessoas nunca nem tinham lido, né? E aí a gente sabe que muitos ramos empresariais exigem certificações, como as normas ISO, a gente precisa ter. E aí a empresa vai se preocupando em ter a certificação, né? Fala muito sobre legalização, mas e a aplicação prática? Porque não adianta, eu tenho um alvará de funcionamento, e aí? Acabou? Eu não preciso mais me preocupar com nada, né? Então, essa atualização constante, periódica, as pesquisas de climas, o cenário vai mudando, tanto interno quanto externo, né? Exato. Até hoje em dia, a gente precisa de uma adequação bem com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. As pequenas e médias empresas também ainda estão com certa dificuldade de entender aonde está essa aplicabilidade, mas a partir do momento que a gente lida com qualquer dado de terceiro, então a gente precisa ter essa preocupação e isso precisa estar sendo atualizado o tempo inteiro. Como o código de ética, como o comitê de ética, a gente fala aí da interdisciplinariedade que a gente precisa o tempo todo. Então, a gente vai mudando, a rotatividade vai entrando, a gente vai acrescentando produtos, a gente vai tirando produtos e propostas e isso precisa estar muito bem alinhado, porque não adianta eu ter uma empresa que tira a certificação ISO todos os anos, 10 anos, mas quando ela chega lá, o código de ética dela é o mesmo, né? Então, assim, ela tá legal, ela tá adequada para o segmento dela, mas e o que ela está se preocupando em cuidar? O que essa ética empresarial mesmo ela está fazendo? O que eu estou cuidando? Como que eu estou gerindo essa ética empresarial, né? E ter um olhar prático realmente, porque às vezes quando você olha para isso, tem empresa que usa um modelo tão genérico que você lê aquilo ali e fala, gente, isso poderia ser aplicado em qualquer empresa, né? Porque, assim, não se preocupa nem com o que você falou, com usar o produto, o serviço, o negócio, né? E fica algo completamente genérico. Eu gosto muito de recomendar isso para as pessoas e para os RHs, inclusive, para aproveitarem que isso está em alta agora, para realmente dedicarem energia e conseguirem unir as duas pautas, assim, não é mais o ISD tá lá e eu, enquanto RH, tô aqui fazendo as minhas coisas, não, chegou a hora disso ser unificado, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, a gente não precisa mais, né, já não precisávamos trabalhar separado, a gente vai unir isso e o RH, isso aí, esse é o momento chave, a gente tá aqui em 2022, a gente tá falando de metaverso, a gente tá falando de Lei Geral de Proteção de Dados e a gente precisa estar cuidando disso muito detalhadamente, é isso, a gente precisa cuidar disso como uma boutique, não como uma receita de bolo pronta, né? Não adianta eu pegar ali o manual para adequar a ética, o ISD, o LGPD, que eu não vou conseguir fazer o que eu faço aqui na Conexão, na padaria do seu Manuel da esquina, e não que a padaria não precise ter esse formato e essa preocupação, né? Porque não é porque ela é o pequeno negócio, porque ela é padaria, porque ela também tá trabalhando com dados, porque ela trabalha com pessoas, né? Então, todas as pessoas que trabalham com pessoas, naturalmente, elas vão ter dados ali dentro dela e elas precisam ter ética no negócio. Legal, e até para trazer um olhar mais prático aqui, pessoal, já fechando o nosso papo, eu sei que é muito bom, mas a gente até vai deixar aqui nos comentários, pessoal, na verdade, na descrição do vídeo, um e-book que a Carol preparou com vários mais aprofundamentos sobre o tema. Apesar da gente estar sempre produzindo conteúdo sobre o tema, a gente resolveu montar um modelo que pode ajudar você a levar isso para dentro da sua empresa e talvez implementar práticas mais efetivas aí. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, até pensando talvez nesse exemplo que você deu da padaria, ou enfim, no exemplo fictício, quais seriam possíveis pautas que um negócio como esse poderia já pensar para o ano de 2022? Eu acho que a primeira coisa é o RH, né? Ela cuidar e ela ter um RH estratégico. E a partir do momento do RH estratégico, essa pauta do ISD, ou ainda menor aí, começando pela ética, ela vai estar dentro aí desse RH estratégico. Então, eu acho que o primeiro passo é se preocupar com a ética, o código de ética, comitê e ouvidoria. Esse é o primeiro passo ali, a prática, né? Vamos começar por onde? Eu não tenho nada, estou perdido. E segundo, a gente pensar ali na LGPD mesmo, dentro também desse RH, desse comitê, porque a ética, ela tá ligada à LGPD, né? Muito pouca gente fala sobre isso, mas como se você trabalha eticamente, você não precisa se preocupar tanto com a LGPD, porque você já cuida dos seus colaboradores, você já cuida dos dados dele, então você se preocupa menos, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa passar para os RHs. Se você a hora de entrar é agora, porque se você se preocupa com tudo que vem entrando depois,
depois fica muito mais fácil de fazer essa adequação, né? Sim. Diferente de, aí surgiu agora a gente está falando muito sobre a LGPD, mas se surge uma outra adequação, que vai surgir mesmo com essa evolução que a gente tem tecnológica, você já estando adequado, você já está alinhado, né? As alterações que você vai fazendo são ajustes para o tempo e para a realidade, mas você vai muito adequado. Então, assim, se preocupem mesmo, façam contato com o seu RH, porque a gente precisa falar do ISD, da ética e da governança, né? Juntos, todos andando juntos. Perfeito. Nossa, mostrar que isso está conectado e que se você tem um trabalho realmente estratégico, por exemplo, com ética, você já engloba outras coisas que podem até surgir. É uma mensagem perfeita para a gente fechar esse momento aqui. Eu queria agradecer quem está aí assistindo, agradecer a presença da Ana Carolina. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Estou sempre disponível e a gente trazer aí um papo leve, desmistificar o que é o ISD, né? A gente precisa entender que a prática dele é muito mais simples do que o próprio nome. Perfeito. Eu queria agradecer a todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, algum complemento, coloca aqui nos comentários e não se esquece de curtir o vídeo para você incentivar esse canal e, além disso, se inscrever também no canal da Conexão, que sempre tem conteúdo novo toda semana. E se você conhecer alguém que está precisando aí ter conteúdo sobre o tema, algum RH parceiro, compartilha. Pega o link desse vídeo e envia lá no grupo do WhatsApp, no grupo de algum conhecido seu que pode se interessar por esse tema. Um abraço e até mais. Beijo, foi um prazer.